queridos, sejam bem-vindos. Estamos começando agora a terceira temporada do nosso podcast. O tema é Pode Crer. O nosso propósito é semear a palavra de Deus para que gere em cada coração, através do YouTube, fé, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. O nosso programa irá ao ar toda terça-feira, às 19 horas. Você é convidado para estar conosco. E nessa temporada nós estamos recebendo uma participação muito especial, a Aline, nossa querida Aline. Aline, muito obrigado por você ter aceito o convite de participar do nosso programa. Eu tenho certeza que a sua história na igreja e no meio de comunicação vai acrescentar muito ao nosso programa, tá bom? Amém, pastor Tiago. É uma bênção estar aqui nesse momento no podcast Pode Crer, né, para juntos aprendermos mais sobre a Bíblia, sobre os temas que serão tratados aqui. E eu que agradeço o convite, essa oportunidade. Que bom. Deus te abençoe, Deus guarde a sua família, seu esposo, seu filho, o seu ministério. E nós vamos funcionar, queridos, na seguinte dinâmica. Nós queremos a participação de vocês. O nosso propósito é receber perguntas da Bíblia e da vida. Você vai trazer essas perguntas para a Aline, vai compartilhar essas perguntas pela rede social da igreja, dela pessoalmente, que faz um trabalho fantástico na Rádio 104 FM, nos bastidores, no dia a dia aqui da igreja, e nós procuraremos todas as terças-feiras tratar desses assuntos, tá bom? Pelo menos trazer uma resposta razoável para acalentar a sua fé. Tá bom? Eu vou pedir a Aline para fazer a oração e após a oração a gente vai começar com o nosso bate-papo, com a nossa pergunta, tá bom, Aline? Tá certo, pastor Tiago. Vamos orar então. Você que está aí, se você puder, feche os seus olhos, esteja junto com a gente orando em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te dar graças nesse momento, Pai, em que nós estamos na tua presença, em oração, em nome de Jesus. Queremos te agradecer por este meio de comunicação que o Senhor tem permitido esta amada igreja usufruir, Pai, para propagar o evangelho, para levar a tua palavra, para levar conhecimento, crescimento espiritual. Em nome de Jesus, esteja junto conosco na condução deste podcast, Pai, em nome de Jesus, que as pessoas que estão agora ouvindo ou assistindo, elas possam ser tocadas pelo Teu Espírito Santo, Pai. E usa as nossas vidas para o louvor da Tua glória, para o avanço do Evangelho, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, o assunto hoje é sobre a Bíblia. Vamos entender um pouco mais sobre esse livro tão importante para a nossa fé. A Aline elaborou, organizou essas perguntas. Eu quero pedir a você para compartilhar esse link pelo Facebook, pelo Instagram, para que a gente possa alcançar o máximo de pessoas possíveis. Tá bom? Vamos lá, Aline. Está preparado? Pronto? Pastor Tiago, a primeira pergunta é a seguinte. É até uma dúvida minha também, sabia? Por que a Bíblia é chamada por muitas pessoas de Bíblia Sagrada? É uma ótima pergunta. Na verdade, Aline, nós temos esse nome Bíblia Sagrada porque nós fomos evangelizados pelos americanos. Sim. E a Bíblia americana, na sua capa, está escrito assim, Holy Bíblia, né? Certo. Ou seja, Bíblia Sagrada. Então, esse nome Bíblia Sagrada, ela vem culturalmente e foi transmitido a nós através daqueles que nos evangelizaram. Mas eu creio que mais importante do que o nome Bíblia Sagrada é o significado disso. Uhum. O que significa ser sagrado? O significado de sagrado significa, isso é o mais importante, é que não é um livro igual aos demais. Qualquer pessoa, entre aspas, né, pode escrever um livro sobre Deus. Verdade. Mas a Bíblia é um livro que foi inspirado. E o que se entende de inspiração? Veja bem, a palavra inspiração, ela aparece em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16.
Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz o seguinte: toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para corrigir, para ensinar, para instruir, para fazer muitas coisas para o nosso benefício. Mas a palavra inspirada, ela poderia ter sido traduzida como expirada. Ou seja, Deus expirou, Deus colocou para fora uma mensagem. Quando nós reconhecemos a inspiração da Bíblia, nós estamos dizendo que esse é um texto sagrado porque tem autoridade do próprio Deus. Se qualquer pessoa, entre aspas, escrever alguma coisa sobre Deus, é a pessoa falando. Mas o fato da Bíblia ser inspirada quer dizer que ela recebeu a autoridade vinda de Deus. Isso é interessante a gente observar, porque existem provas de que a Bíblia foi inspirada. Por exemplo, às vezes as pessoas, os céticos, né, os críticos, eles acham que é a igreja quem atribui à Bíblia um valor exagerado. E não é isso. A Bíblia, ela reivindica essa inspiração através desse texto que eu acabei de citar, de 2 Timóteo 3,16, através da história. A Bíblia foi um livro que foi muito perseguido, mas apesar das perseguições, nada conteve o avanço da Bíblia. A Bíblia foi o primeiro livro impresso por Gutenberg, século XVI, foi o primeiro aplicativo a ser criado no século XXI. Uau! Foi. E a obra da mensagem da Bíblia na vida do ser humano, de transformação, de trazer consolo, de trazer paz, é inigualável. As profecias da Bíblia, elas se cumpriram cabalmente. Por exemplo, Daniel, ele falou de reinos que sucederiam 500 anos depois da sua vida, num contexto que não havia globalização. Hoje a gente tem globalização, a gente tem internet, a gente tem tanta informação, mas a gente consegue prever que reino que vai monopolizar o mundo, né? Que vai dominar o mundo daqui a 100 anos. Nós não conseguimos prever isso. Daniel, ele previu e as profecias da Bíblia se cumpriram, né? Então isso prova que ela é inspirada por Deus. Então, daí vem o termo Bíblia Sagrada. É uma autoridade especial conferida pelo próprio Deus. Tá certo. Espero que todos estejam entendendo, porque a explicação foi maravilhosa. Pastor Tiago, a segunda pergunta aqui, de acordo com o nosso cronograma, a Bíblia católica, né, é igual à Bíblia dos cristãos evangélicos? Que diferença que existe entre elas? Não muita diferença. Eu já ouvi histórias de pastores que pregavam usando a Bíblia católica. É mesmo? Parece que até mesmo na história aqui da PIB, pastores que usaram a Bíblia católica. Uhum. Na verdade, os católicos e os evangélicos, em termos de estudos, são considerados cristãos, ou seja, irmãos, né? Há uma diferença muito grande na prática, porque os evangélicos adotam apenas a Bíblia como regra de fé e prática, e os católicos, além da Bíblia, usam a tradição, as decisões dos concílios, as bulas papais, né? O que gera um pouco de divergência. Mas a diferença básica, Aline, da Bíblia católica para a Bíblia evangélica é que a Bíblia católica possui 6 livros a mais do que a Bíblia evangélica, né? O livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, né? E além de acréscimos de Esther e de Daniel. Isso tem a ver com a história da igreja e o reconhecimento da inspiração. Por quê? Porque quando o povo se reuniu para reconhecer, é importante essa palavra, o povo reconheceu a inspiração. O povo não definiu a inspiração, o povo reconheceu. Quando houve uma reunião séria, conduzida pelo Espírito Santo, um processo que levou-se anos, chamado de canonização, onde muitos livros foram avaliados
para ver se eles eram inspirados ou não, né? Esse processo de canonização, só para a gente ter uma ideia, o cânon do Antigo Testamento, ele se encerrou em 92 depois de Cristo em Jâmia, um concílio rabínico, ou seja, quem definiu quais eram os livros do Antigo Testamento foram os judeus. O cânon do Novo Testamento, ele foi resolvido em 454 no concílio de Cartago. E o que foi essas duas reuniões? No caso de Cartago, o concílio foi cristão. Os livros que todo mundo reconheceu a inspiração são chamados livros inspirados, tá? São os livros inspirados. Entendi, pastor. Pastor Tiago, e a Bíblia que a gente usa, né, que nós usamos, quais são as divisões da nossa Bíblia? Sim. Antes um pouquinho da divisão, continuar falando, eu queria complementar Sim. a resposta anterior. Porque os livros que foram considerados inspirados são os livros que receberam o nome de homologomena. Todo mundo reconheceu que o livro era inspirado, certo? Certo. Só que alguns livros entraram no cânon com algumas objeções. Esses livros foram chamados de antilegomena, ou seja, o livro de Cântico dos Cânticos, o livro de Esther, o livro de Apocalipse, o livro de Tiago, a Carta aos Hebreus, esses livros entraram no cânon, ou seja, a igreja reconheceu a sua inspiração, apesar do questionamento de uma minoria. Então, os livros que entraram pelo cânon, que foram reconhecidos como autorizados por Deus, antilegomena, aliás, homologomena, que foi aprovação total, e o antilegomena, que foi uma aprovação parcial. Alguns livros tiveram a aceitação de uns, mas rejeitados pela maioria. Esses livros que tiveram a aceitação de alguns e rejeitados pela maioria, recebeu o nome de apócrifo. Então, o livro apócrifo é um livro que uma minoria queria inserir como livro inspirado, mas a maioria não aceitou. E também teve uma terceira característica, os livros que ninguém reconheceu a sua inspiração, que são os livros chamados pseudepígrafes, mas que são citados na Bíblia. Então, por exemplo, o livro que todo mundo aceitou na Bíblia, o livro de Moisés, os Evangelhos, os livros que entraram com algumas objeções, Tiago, por falar muito de obra, Hebreus, por não saber quem escreveu, Apocalipse, por não saber quem escreveu, Esther, por não falar o nome de Deus diretamente, Cântico dos Cânticos, porque fala de um romance de Salomão com uma mulher chamada Sulamita, e aí alguns livros que foram apócrifos, que não entraram na Bíblia, mas que alguém entendeu que deveria entrar, como o livro de Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque e Macabeus. Mais tarde, eles acabaram sendo inseridos, não para título de orientação espiritual, mas para conhecimento intelectual. Entende? Já os livros pseudepígrafes, eles não entraram na Bíblia em momento algum, mas existem e falam sobre Deus. Exemplo, a ascensão de Enoque, a Bíblia fala que Enoque andou com Deus e já não era mais. Alguém escreveu um livro sobre Enoque, Sim. E esse livro é pseudepígrafe. A Bíblia fala que ninguém achou o corpo de Moisés. Alguém escreveu um livro, e existe esse livro, da ascensão de Moisés depois da morte, e esse livro é pseudepígrafe. Alguém aproveitando, isso é comum da literatura pseudepígrafe, as lacunas da Bíblia e acabaram inventando histórias. Por exemplo, a Bíblia não conta a história da infância de Jesus, mas alguém escreveu que Jesus ressuscitou um passarinho. A Bíblia não fala que Jesus teve relacionamento amoroso, mas alguém escreveu que ele teve um caso com Maria Madalena.
Então, essas lacunas da Bíblia foram aproveitadas pelos pseudepígrafes e algumas histórias foram escritas, certo? Mas nem os livros apócrifos fizeram parte da Bíblia originalmente. Eles foram acrescentados a partir do século XV, com a morte de Jerônimo. Jerônimo foi quem traduziu a Bíblia do grego para o latim, na versão chamada Vulgata, do século XV. E do século XV ao século XV, a Bíblia não teve acesso, não foi traduzida para mais nenhum idioma. Foi a Reforma Protestante que começou a traduzir a Bíblia, com 66 livros. E houve novamente um movimento católico, chamado Contra-Reforma, para inserir esses livros, causando, né, a diferença da Bíblia católica para a Bíblia evangélica, mas sem mudar muito a sua essência. Acho que eu falei demais agora, né? Falou. Eu falei, se deixar, Aline, a gente vai aqui até amanhã. E falou bastante. Pastor Tiago, voltando aqui, né, a terceira pergunta. Hoje, quais são as divisões da nossa Bíblia? A Bíblia que nós usamos é Novo Testamento, Velho Testamento, mas tem as divisões também, né? Perfeito. Por livros. Sim. A Bíblia é dividida em Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento fala da promessa. O Novo Testamento fala do cumprimento da promessa. O Antigo Testamento, ele foi dividido em livros da lei, que são os livros de Moisés, livros históricos, que falam da história do povo de Israel, os livros poéticos ou de sabedoria, escritos principalmente no período de Salomão, e os livros proféticos, né, de Isaías a Malaquias, que são chamados profetas maiores e profetas menores. Algumas pessoas dizem, por que profetas maiores e menores? Porque uns escreveram mais, outros escreveram menos. Mas aqueles que escreveram menos também têm um conteúdo muito importante. No Novo Testamento, nós temos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Dentro dos evangelhos, nós temos a divisão do evangelho sinótico, Mateus, Marcos e Lucas, falando de Jesus num ponto de vista, João falando mais num aspecto espiritual. Aí Atos é o livro da história da igreja, as cartas de Paulo, as cartas pastorais, Timóteo, Tito e Filemon, as cartas gerais e o Apocalipse, que é o livro da revelação, né? Então, essa divisão ela é importante, Aline, para a gente interpretar a Bíblia. A gente interpreta o texto de acordo com o seu gênero literário. Se é lei, se interpreta como lei. Se é poesia, se interpreta como uma poesia. Se é profecia, como uma profecia. Certo? Certo, entendi bastante. Espero que vocês que estão aí também estejam entendendo o nosso tema de hoje. Pastor Tiago, qual é o menor e o maior livro da Bíblia? O maior é o livro dos Salmos, que não são capítulos, são salmos. Textos de poesia que refletem a natureza humana e que a gente se identifica. É engraçado que a gente até conversava isso antes, né, do programa. A gente estava em dúvida se era Filemon ou Obadias. Filemon conta a história de um escravo que deveria ser perdoado, e Obadias fala de uma profecia a Edom. Edom era irmão de Israel, e ao invés de ajudar Israel na sua calamidade, disse assim, bem feito, né? E Obadias ele traz uma mensagem. Mas aí a gente acabou chegando à conclusão que é 2 João. Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. 2 João. 2 João, segunda epístola de João. Nós temos aqui mais uma pergunta no nosso cronograma, Pastor Tiago, e eu estou gostando de aprender junto com o senhor. E a próxima pergunta é: o que significa o nome ou a palavra Bíblia? Bíblia vem da palavra grega chamada Biblia. Biblia, no grego, traduzido literalmente, significaria os livros. Então, qual é a ideia? É que não são uns livros. A Bíblia é uma coletânea de livros inspirados por Deus. Então, é os livros, artigo definido.
E a caneca, gostou da caneca? A caneca é linda, achei linda. Essa você vai levar para sua casa, tá bom? É mesmo? Aí, pessoal, olha, a Obrigada. caneca nova, tá? O nosso programa na terça-feira, Aline, vai ser de Ah, perguntas e respostas. Perdão quebrar sua rotina aí. Mas na sexta-feira, o irmão Vicente vai estar recebendo entrevistados para falar sobre a sua vida pessoal, profissional, sua experiência com Cristo, sua vida com a igreja, né? Então eu quero convidar os irmãos para participarem também de sexta-feira às 18 horas, tá bom? A gente vai estar de folga, mas a gente vai aham. prestigiar os nossos amados. Amém, com certeza, todo mundo, vocês aí também. E, Pastor Tiago, voltando aqui ao cronograma, quantos anos aproximadamente o senhor acha que a Bíblia existe? Ou o senhor sabe responder com precisão essa pergunta? Essa é uma pergunta complexa, a gente tem que fugir desse nosso modelo de dar respostas premeditadas, fixas. Eu acho importante, Aline, a gente deixar o discurso em aberto. Se a gente considerar a, a origem de Gênesis até o livro de Apocalipse, teria um período aí de 1.600 anos, o que seria uma coisa maravilhosa. Você lê a Bíblia, você consegue entender que é uma pessoa só falando, mas são 40 homens de 3 continentes distintos, vivendo num espaço de tempo de 1.600 anos, mas escreve com coesão. Ou seja, havia uma mente inteligente conduzindo isso, né? Embora existam teorias sobre uma data mais recente aproximando essas escrituras. Mas a Bíblia, pelo menos tal qual nós temos hoje, ela foi formatada e trazida a nós de uma forma geral do mundo, né, secular, cerca de 1.500 anos. Na língua portuguesa, ela é muito recente ainda. Ela está disponível cerca de 400 anos para cá. Certo. Nós ouvimos falar, e todo mundo fala, né, que a Bíblia é o livro mais vendido no mundo. Isso é verdade? É verdade, é o mais vendido, foi o primeiro a ser impresso e o primeiro aplicativo. Será que ele é também o mais lido no mundo? Boa pergunta, não tinha pensado nisso, porque muitas pessoas usam a Bíblia como amuleto, né? Exatamente. Deixa Deixam aberto, parada lá no cantinho, né, na cabeceira. achando que isso vai trazer sorte. Quem dera, né, se todos pudessem, todos que têm uma Bíblia em casa pudessem ler mesmo, estudar, né, se aprofundar em conhecer mais Sim. Jesus, mais a palavra. Giuseppe Garibaldi, ele foi um patriota italiano. Ele disse o seguinte: a Bíblia é a nossa maior aliada pela verdade. Então a Bíblia, ela liberta o ser humano. Amém. Verdade. Próxima pergunta, pastor Tiago. O senhor está realmente alinhado aqui com o meu cronograma, respondendo tudo certinho, né? Pastor Tiago, para quem está agora nos assistindo, ouvindo, acompanhando o podcast, o Pode Crer, por qual livro da Bíblia o senhor indicaria a pessoa para poder começar a ler a Bíblia, conhecer a Bíblia? É uma ótima pergunta, porque geralmente, tradicionalmente, né, é orientado, e eu corroboro com essa visão, as pessoas começarem a ler pelo Novo Testamento. Sim, Pegar logo de cara o Velho Testamento é um casamento um pouco confuso, sim. pessoas passando a faca no pescoço dos outros, é um pouco mais difícil, né, da gente compreender. E no Novo Testamento é mais importante a gente compreender o Evangelho de João, que é um evangelho muito espiritual que mostra quem é Jesus para a nossa fé. Então, eu aconselho você que ainda não leu a Bíblia a começar a leitura pelo Novo Testamento, especialmente pelo Evangelho de João, tá bom? E sempre quando você lê a Bíblia, leia com o coração aberto para você entender. Leia com a mente aberta para Deus tocar no seu coração e falar com você. Tenho certeza que onde você estiver, Deus vai abençoar. Aline, a minha conversão, ela se deu lendo a Bíblia. Pastor. Não foi ouvindo mensagem na igreja, não foi levantando a mão aí na frente. Eu estava lendo o livro de Eclesiastes, né? E aí aquela palavra tocou no meu coração e a minha vida mudou. Isso pode Amém. acontecer com muitos hoje em dia. Com certeza. Pastor Tiago,
Foi um prazer participar deste podcast, o senhor responder essas perguntas, esclarecer as nossas dúvidas, trazer entendimento, né, esclarecimento. Tá joia? Muito obrigado, querida. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Você está acrescentando muito, tá bom? Amém. Vamos orar para a gente Vamos encerrar? orar. Senhor, obrigado pela vida da Aline, do Vinícius, dos irmãos que trabalharam Senhor. na realização desse estúdio para que a gente pudesse oferecer algo cada vez melhor para a tua igreja. Abençoe a Letícia, abençoe a Núbia e todos os irmãos que trabalharam e continuam trabalhando para que esse programa leve a tua palavra adiante. Senhor, entregamos a nossa noite em tuas mãos e que o Senhor conduza a nossa semana debaixo da tua graça. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe, querida. Deus te abençoe, pastor Tiago, e abençoe toda a equipe do Pode Crer. Pessoal, a gente está chegando ao final do nosso programa. Amanhã é quarta-feira, dia do culto da família. Projeto Vida funcionando terça e quarta. Os ministérios da igreja, não deixe de participar, tá bom? Que Deus te abençoe. E está chegando também o retiro dos jovens e dos adolescentes, tá bom? Nós estamos orando para que seja uma bênção na vida dos nossos meninos e meninas. Que Deus abençoe. Até semana que vem, se Deus quiser.